Neste momento, você está vendo imagens do comboio dos policiais federais que levavam o ex-presidente Jair Bolsonaro até a superintendência da PF. No sábado, 22 de novembro, o Brasil acordou com a informação de que Jair Bolsonaro estava indo prematuramente para uma cela. Neste momento, Bolsonaro já está na sede da Superintendência da Polícia Federal em Brasília. A nossa apuração diz que essa prisão é preventiva, portanto, não se trata ainda do cumprimento da pena. Apesar de investigado, julgado e condenado, Jair poderia ter esperado mais um pouco por esse momento inglório. Infelizmente, o filho Flávio gravou um vídeo convocando um evento público em nome do pai, contrariando a justiça. Mas o que traz aqui, então, a Polícia Federal, em primeiro lugar, sobre a prisão? Da tarde dessa sexta-feira, Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, fez uma publicação em sua rede social X, convidando para uma vigília pela saúde de Bolsonaro e pela liberdade do Brasil, entre aspas, a ser realizada no dia 22 às 19 horas, próximo ao condomínio em que Jair Bolsonaro reside. A tal vigília iria promover uma aglomeração bem na frente do condomínio no final da tarde de sábado. Você vai lutar pelo seu país ou assistir tudo do celular aí no sofá da sua casa? Eu te convido para lutar com a gente. A aglomeração seria propícia para uma tentativa de fuga. E na noite de sexta, Jair já estava fazendo alguma coisa esquisita com a tornozeleira eletrônica, o que levantou a hipótese de que ele pudesse mesmo estar se preparando para fugir. E o argumento da Polícia Federal, mas também de Alexandre de Moraes, é de que nessa confusão da vigília, nesse momento ali, Jair Bolsonaro teria tentado violar a tornozeleira eletrônica, tentado romper, portanto, a tornozeleira eletrônica que ele usa, porque ele segue, lembrando, ele estava em prisão domiciliar até a manhã de hoje. Ele tentou violar por volta da 00:08, portanto, nessa madrugada ele tentou fazer isso. E segundo Alexandre de Moraes, nessa decisão, seria um movimento, então, para tentar fugir. Eu sou Arvro e, sinceramente, talvez eu tenha idealizado muito esse momento, mas eu achei que eu ia estar mais feliz quando recebesse uma notícia assim. Álvaro, deixa eu te falar, passa, tá bom? Passa. Mas como eu me sinto não tem a menor importância. O que interessa mesmo é que gente próxima ao Jair Bolsonaro pode estar pulando de alegria com essas novas informações. E aqui eu vou te explicar por quê. Os maiores crimes da gestão Bolsonaro foram cometidos na pandemia. Charlatanismo ao indicar remédios sem eficácia, corrupção na compra de vacinas superfaturadas ou até inexistentes, estímulo ao descumprimento de medidas sanitárias. A ordem era simplesmente ignorar o problema até onde fosse possível. Quando você tiver falta de ar, você vai para o hospital. Enquanto os brasileiros morriam como bichos, o presidente zombava. Estou com Covid. Como resultado, o Brasil precisou enterrar boa parte dos seus 700 mil mortos em valas comuns. Coisa bruta e indigna que só se vê em tempos de guerra. Cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Gente, mais uma coisa, como foi Não sou coveiro. Valas comuns, que os noticiários chamaram pelo eufemismo de trincheiras, talvez para não assustar os brasileiros. E se Bolsonaro estava convicto da impunidade, essa convicção se revelou certeira. Até aqui, só quem puniu Bolsonaro pelos crimes da pandemia foi o eleitor. Uma verdade tão óbvia que até os aliados dele admitem. Na pandemia ele errou demais. Aquilo foi mortal. O Bolsonaro ganharia a eleição no primeiro turno se não tivesse errado no primeiro ano e meio. Ganharia a eleição no primeiro turno com tranquilidade. Só que Bolsonaro não aceitou a sentença que ele recebeu das urnas. Ele se rebelou contra o resultado da eleição, conspirou contra a República, frequentou reuniões em que os seus auxiliares apresentaram planos para assassinar qualquer um que se colocasse entre o bolsonarismo e o poder.
Durante interrogatório no Supremo sobre a tentativa de golpe, o general da reserva, Mário Fernandes, admitiu a autoria de um plano que previa assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Um compilar de dados, um estudo de situação meu, de pensamento, certo? Uma análise de riscos que eu fiz e por um costume próprio eu resolvi inadvertidamente digitalizá-lo. Hoje eu me arrependo de ter digitalizado isso. A conspiração foi investigada e julgada, só que Jair Bolsonaro tratou a investigação e o julgamento com a mesma rebeldia que ele dedicou ao resultado da eleição. Se ele não aceitou o resultado das urnas, por que é que ele aceitaria o resultado da investigação e do julgamento? Ele nunca aceitou, continuou desrespeitando qualquer ordem da Suprema Corte e por isso o STF bancou a prisão domiciliar em agosto de 2025. Moraes considerou que as condutas de Bolsonaro desrespeitaram deliberadamente as decisões proferidas pela Corte. Nas palavras do ministro, isso demonstra necessidade e adequação de medidas mais gravosas, de modo a evitar a contínua reiteração delitiva do réu, mesmo com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Só que a prisão domiciliar não foi o suficiente. Em 22 de novembro, o Brasil voltou a ouvir a tenebrosa abertura do Plantão da Globo. Seis horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso na manhã deste sábado, por volta das 6 horas da manhã. Ele estava no condomínio onde mora, já cumprindo prisão domiciliar. Neste momento, Bolsonaro já está na sede da Superintendência da Polícia Federal em Brasília. A nossa apuração diz que essa prisão é preventiva, portanto, não se trata ainda do cumprimento da pena. A verdade é que Bolsonaro só está preso porque não acata nada do que a justiça determina. E para isso ele sempre pode contar com a ajuda dos filhos. Bolsonaro não pode promover eventos públicos, mas o filho Flávio ignorou isso e convocou aquela vigília de oração. Então, foi a ideia de Flávio de orar pela liberdade que trouxe a prisão. Porque ontem houve uma vigília motivada pelo filho Flávio Bolsonaro, senador da República, e segundo a Polícia Federal, os integrantes da PF, uma aglomeração iria colocar todo mundo em risco. O motivo da prisão, segundo integrantes da Polícia Federal, é o fato novo de ter a manifestação ontem, uma vigília convocada pelo filho dele, Flávio Bolsonaro, senador da República, o que, na avaliação dos investigadores, colocaria a ordem pública em risco. Então, por isso, o pedido é por garantia da ordem pública. Se havia mesmo uma tentativa de fuga por trás de tudo isso, tanto faz. No fim das contas, quem mandou Jair para a jaula foi o filho Flávio. Antes disso, Eduardo já tinha dado a contribuição dele, porque foi em grande parte graças ao Eduardo que o Jair foi parar na prisão domiciliar. Àquelas alturas, Eduardo trocava mensagens com o pai conspirando contra as decisões da Suprema Corte. E o Eduardo, hoje se sabe, tinha os seus próprios objetivos ao fazer isso. Ele queria ser presidente do Brasil a todo custo. Tanto que quando o pai não colaborava com esse plano, era chamado de ingrato, tratado aos palavrões. Aos poucos, foi ficando claro quão falso era aquele bordão atribuído ao Eduardo. Trump, pelo amor de Deus, Trump, solta meu pai, não deixa meu pai ser preso, sei das contas. É preciso a gente criar vergonha na cara. E foi assim, sem muita vergonha, que Eduardo disse, para todo mundo ouvir, que não tinha muita preocupação com os destinos do pai. O senhor se sentiria mais seguro com relação ao seu pai em qual local? Guardado pela PF ou pelos militares? Isso é um absurdo. Agora onde meu pai vai ser preso, tanto faz, né? Eu não estou muito preocupado, não. Uma vez que Jair foi para a prisão domiciliar, Eduardo ficou isolado nos Estados Unidos, atuando ao mesmo tempo em nome do pai e à revelia dele. Eduardo ficou sem o apoio nem de Jair, nem de ninguém. Diante disso, então, dentro do bolsonarismo, houve um movimento de tentativa de unificar o próprio clã e o entorno mais próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Movimento que é importante porque o Eduardo Bolsonaro tem atuado de forma solitária nos Estados Unidos, sem coordenação nenhuma com o partido, com a família, criticando governadores. E com isso, quem ganhou espaço foi o Flávio Bolsonaro, que desde a prisão domiciliar virou o principal articulador político do pai. Ainda tem uma ala do PL que prefere Michele Bolsonaro como candidata a vice ou à presidência. Mas o Flávio cada vez mais se consolida, primeiro, como o interlocutor do pai, porque como familiar ele tem acesso irrestrito à casa do ex-presidente e vai continuar tendo acesso direto a Jair Bolsonaro mesmo depois que ele for para o regime fechado. Pois o Jair agora está em regime fechado. E isso coloca em evidência uma daquelas coincidências tão típicas da alta política. Porque tão logo o Flávio foi colocado na posição de administrar o capital político do Jair, ele gravou o vídeo que colocou o pai numa cela. A posição do Jair agora é ruim para o Jair, mas é ótima para a liderança do Flávio, que sempre foi visto como o mais frio e calculista dos filhos. Flávio, que já foi chamado de o Bolsonaro do Centrão, é, para todos os efeitos, um político profissional. Quando um homem desses comete um equívoco que é ao mesmo tempo tão primário e tão benéfico para si mesmo, convém fazer o que o próprio Flávio Bolsonaro certamente faz o tempo todo. Convém desconfiar, porque há muito fingimento no ar. Ponto final em mais um textão, e nas considerações finais eu gostaria de relembrar o que escreveram Daniel Furlan e Márcia Sarcinelli. Bolsonaro será derrotado pelos filhos ou por causa dele. Uma profecia lá de 2018, da qual a gente tratou num outro vídeo que você pode ver se você quiser. O fato é que o Eduardo foi quem colocou o pai na prisão domiciliar, né? E o Flávio agora completou o serviço. E não é bem assim uma conspiração, não é nada disso. São só os interesses particulares de cada um impedindo essa família, que é um grupo político, de buscar racionalmente seus interesses gerais, de tomar boas decisões, pelo menos para o grupo, né? A gente ainda precisa apurar se houve mesmo uma tentativa de fuga. Existem bons indícios aí de que foi isso que aconteceu. Mas se apoiou essa tentativa e participou dela, convocando a vigília, o Flávio fez isso sabendo que, embora a tentativa representasse um risco para o pai, para ele, Flávio, seria benéfico no final. Mesmíssima postura do irmão Eduardo, né? Que manteve distância da trama golpista e apareceu em cena quando julgou que era seguro para se viabilizar como presidente, encenando aquela militância pela anistia. Quer dizer, primeiro deixou o pai se ferrar para depois aparecer como salvador e se colocando ali como pré-candidato. Só que esse é ruim de cálculo, né? De cálculo político também. Tudo dito, bora ouvir nossos apoiadores, que se reúnem num grupo, mandam áudios e assim nasce o PS, também chamado de Finalzinho. Agora chegou a vez do chefe. Hoje devia ser feriado nacional. É o primeiro plantão da Globo feliz que a gente encontra. Oh, tadinho do bichinho. Foi, escarfedeu-se. Sabemos que nos livros de história o bolsonarismo vai ser explicado como algo extremamente danoso para a nossa sociedade e para a nossa democracia. Então esse dia tem que ser lembrado como tal, né? Como um dia onde a sociedade, de certo modo, se aproximou mais da justiça que tem que ser feita, né? Ele tentou fugir e tirar a tornozeleira, igual um vagabundo. Mas que seja o início da queda de tudo, né? Não apenas só dele, porque ele é um homem velho, ele não tem mais o que fazer. Agora os filhos dele, agora as pessoas que o apoiam estão por aí ainda, estão em seus cargos ainda. Todo mundo sabe que ele vai passar muito pouco tempo em eventual carceragem, mas é a foto que todo mundo aguarda já desde o 8 de janeiro, né?
Bolsonaro garantiu não um curto, mas um longo encarceramento, porque a prisão domiciliar depende do magistrado confiar em algum grau de que aquela pena será cumprida. Na iminência de fuga e num sinal tão evidente de fuga quanto a violação da própria tornozeleira, será a prisão e será a prisão longa. Eu só queria destacar como a prisão não foi um circo que nem a prisão do Lula. Você imagina, lá atrás, em 2018, quando teve a prisão e teve toda aquela comoção, aquele drama, vai ser preso, não vai ser preso. A ideia claramente era evitar de repetir isso. Um grande espetáculo, um grande vitimismo. E lembrando a todos que na época o Lula queria ser preso, ele pensou, ponderou e disse, não, eu vou, porque vou enfrentar tudo de cabeça erguida. E os militantes, os apoiadores da época, não queriam, fizeram um cordão humano, brigaram contra, foi um tumulto desgraçado. Então eu imagino que esse seja um momento onde a gente não dá holofote, não dá palco para essa prisão, algo que tem que ser natural. Foi preso, vai ser preso. Foi condenado, vai ser preso. E é isso. Mas que eu acho que o Bolsonaro merecia ser zoado, sabe? A não espetacularização beneficia a todos, inclusive a democracia. Porque é no espetáculo que eles ganham. Se eles já fazem videozinho o tempo inteiro dentro do plenário, imagina o que eles iam capitalizar a imagem do Bolsonaro saindo algemado na frente do condomínio dele lá, e a imagem que isso teria, o significado que isso teria nos corações daqueles que ainda o apoiam. É um pouco poderoso, por mais que que já seja tarde para o Jair. Acho uma grande coincidência a prisão vir na sequência da liberação das tarefas dos Estados Unidos. A gente sempre tinha ali uma ameaça onde os Estados Unidos reagiriam muito forte à prisão, então quase que na mesma hora em que o Donald Trump tira as sanções dele, a gente vai e prende o Bolsonaro. Seria muita coincidência? Qual vai ser a resposta? Qual vai ser a reação? Caramba, gente, grande dia, grande dia. Enfim, o Bozo vai ser preso. Infelizmente não é pelos motivos certos, né? Porque graças a ele, mais de 700 mil vidas de brasileiros foram perdidas durante a pandemia. E mesmo durante a pandemia, ele abriu as portas para o abismo e empurrou o povo para o abismo da ignorância, para o abismo das péssimas informações, das mentiras. Nós merecemos esse símbolo, embora ele não esteja sendo preso por todos os seus feitos, que não são poucos, principalmente pela retirada da minha paz e da minha saúde mental e emocional. Nós merecemos saber que ele foi preso, nós merecemos ver as fotos da autuação dele, nós merecemos esse dia. Nós e todas as pessoas que um dia estiveram dentro de casa com medo do que seria a próxima fala dele, com medo de quem ele atacaria, com medo de quem ele debocharia, com medo do próximo crime que seria cometido por ele. E que fique de exemplo para que outros presidentes não façam o que ele fez. A todos que se foram naquela mortandade plenamente evitável da pandemia, eu deixo a fé e a esperança de que eles possam conhecer um mundo melhor que esse. A todos que perderam alguém, e todos nós perdemos alguém, a força resoluta para nunca mais deixar acontecer de novo. Muito obrigado por me ouvir até o final.